era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então, o tema dessa mensagem é, vou aqui de carona, viu, Miqueias? A predileção dos pais por um dos filhos. Não é assim? A predileção dos pais por um dos filhos. Aquele que só tem um filho único, né? Não tem esse problema não. E aquele que também que não tem filho, mas todos são filhos, né? Somos filhos, fomos criados num ambiente familiar, onde o pai e a mãe administravam ali. E de repente, alguém dizia assim, para o pai ou para a mãe: fulano, tu gosta mais de quem? Do fulano ou do ciclano? Se perguntasse para Isaac, ele dizia: o maior valor é o meu caçador. Se perguntasse para a Rebeca, ela dizia: o do maior valor é o meu pastor caseiro, Jacó. Cada um tinha a sua preferência. Ter predileção não é errado assim, né? Porque cada um tem os seus gostos, né? Não é assim? Mas assim, concernente à questão dos filhos, dos pais em relação aos filhos, aí esta mensagem nós vamos tratar alguns dos males da predileção dos pais por um dos filhos. E nós vamos tomar como base uma família. Qual é a família que eu estou falando aqui? A família de Isaac e a família de Isaac e o casal Rebeca. E os filhos do casal, quem são? Esaú e Jacó. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê graça nessa noite, nessa mensagem. Então, não posso dar todos os detalhes, porque a história de Isaac, ela começa muito antes, né? O filho da promessa, né? De Gênesis 21, que nele nasce, filho de Abraão e Sara. 22 ele foi, não vou entrar em detalhes, mas a questão aqui é o momento em que eles casaram-se. E a palavra que nós vamos dar destaque é o nome da palavra? Predileção. Predileção. O que é predileção? É uma preferência acentuada, é uma escolha, é uma inclinação. No caso aqui, em relação aos filhos, o casal, eles, depois de 24, eles contraíram o matrimônio, né? 24 de Gênesis, quer dizer. Então, o texto vai mostrar, eu vou para o texto, que eles enfrentaram um problema dentro da família. Glória a Deus. Capítulo 20, eu me esqueci agora qual é o capítulo que eu li. Qual foi o capítulo que eu li? É o capítulo 25. E qual foi o versículo? É só para testar mesmo. Tá certo. Louvado seja Deus. Então, as gerações de Isaac e de Rebeca. Ele casou já há 40 anos, né? Para nossa idade já é velho, né? Casar com 40 anos, né? Mas esse não é o caso. A questão é que, ao casar com Rebeca, Rebeca tinha o mesmo problema da mãe dele. Problema da esterilidade. Glória a Deus. Como Isaac foi fruto, claro, fruto de um casamento entre um homem e uma mulher, mas sob a intervenção divina, porque sua mãe
era estéril, e Deus, por sua graça e misericórdia, apesar de ser estéril, já uma senhora avançada em idade, gerou o riso, né? Riso, né? É riso. Deus estava falando com Abraão na tenda, e a Sara ficou rindo. Como é que pode? Uma senhora já com essa idade, ainda mais estéril. E o Senhor disse: dentro de 1 ano abraçarás um filho. Pronto, cumpriu a promessa. Então, nós vamos ver aqui, em torno dessa lição, dessa mensagem, as consequências da predileção dos pais por um dos filhos. Então, no início, nós vamos tratar sobre que Deus, ele tem um plano com cada família. Deus tem um plano com a minha família, tem um plano com a família do Johnny, a família do Wellington, glória a Deus. E dentro desse plano, Deus, ele sabe de tudo, todas as coisas. Ele tem um propósito, ele tem uma promessa. Louvado seja Deus. O plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca tinha um detalhe muito importante, que nós não, assim, muitos, não vou entrar nessa questão da teologia, porque é um negócio muito, mas tem uma teologia que fala da predeterminação, né? Mas não é predeterminação, não é isso não. Predestinação, não é isso. Porque a Bíblia vai dizer lá em Malaquias que amei mais a Jacó, né, aborreci Esaú, mas não por quesito salvação, porque dentro dos propósitos de Deus, Deus tinha uma promessa com o primeiro, que foi Abraão, Isaac, glória a Deus, e os descendentes deles iriam ter a continuação de uma promessa. Louvado seja Deus. Mas, enfim, eles, tendo promessa de Deus, enfrentaram esse problema, um problema já bastante conhecido. Qual é a solução para os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia? Qual é a solução? Eu pedi para a irmã cantar o hino 302, porque eu fui tentado a fazer isso hoje. Mas eu me lembrei do 302. Não murmura, crente, louva. Foi mesmo, na carne eu enfrentei isso. Glória a Deus. Porque tem hora que dá vontade de murmurar, né? Carnalmente. Mas você tem que, no momento da aflição, aí você vai olhar assim, tem tanta gente sofrendo mais do que a gente se aflige com um probleminha bem pequenininho, né? Como diz aquela cantora, esse problema é nada, né? É nada. Louvado seja Deus. Então, qual foi o problema que eles enfrentaram? Vocês sabem? Dentro dessa passagem que eu li, problema da esterilidade. Qual foi a solução que eles encontraram para sobressair esse problema? Qual é a solução? 21, Gênesis 25, 21. Isaac orou, até o termo aqui, até difícil da gente assoletrar. Vamos tentar aqui. Instantemente. O que quer dizer isso, irmã Vilani? Traduzindo lá no Tessalonicenses. Instantemente. Orai sem cessar. Eu acredito que seja isso, né? Ele teve aquela perseverança na oração. Por conta do problema que a sua mulher tinha, que era esterilidade. E diante dessa perseverança de Isaac, de orar insistentemente, o que Deus fez com o patriarca Isaac? Deus ouviu. Deus ouve a sua oração, a minha oração, se nós continuarmos em oração. Se nós orarmos, eu orei, mas não aconteceu nada. Vai lá outra vez, ora. Não está acontecendo nada. Tem uns irmãos que dizem, quanto mais eu estou orando, o negócio está apertando mais, está ficando mais difícil para mim. Eu vou parar de orar. Não faça isso não. Elias orou insistentemente.
Deus abriu os céus. Ele disse, na sétima vez, ele diz: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Diga para Acabe que ele corra depressa, porque haverá abundante chuva sobre a terra. Glória a Deus. Que nós possamos perseverar em oração. Essa é a mensagem para mim. Se você está desistindo de orar, aprenda com Isaac hoje. Ore mais, insistentemente. Louvado seja Deus. Então nasceram do 26, do 25, 26 de Gênesis, nasceu a resposta de oração. Claro que eu estou falando aqui, né, que Deus, Ele, numa situação irreversível, Deus abriu o que estava fechado. Deus faz o que ninguém faz. Deus opera aonde a limitação humana chega. É por isso que quanto maior for a minha dificuldade, o meu problema, glória a Deus, apresentemo-nos diante do Senhor e diga: está aqui, Senhor, o problema é grande para mim, mas só o Senhor quiser. Eu não sei quanto tempo eu vou ter que orar aqui, mas se o Senhor quiser nesta hora, o Senhor vai tocar e vai fazer o milagre na minha vida. Glória a Deus. Então, o texto vai dizer que no versículo 26, né, nasceram. Naquele tempo não tinha, como é o nome que a pessoa faz para descobrir, né? Ultrassonografia. Não tinha. Foi a primeira. Foi o próprio Deus que fez a ultrassonografia. Porque de repente o ventre de Rebeca começou a um movimento grande. O que está acontecendo? Eu sei que teve um crente lá, que segundo os pentecostais, né, quando ele viu Jesus, ele sentiu Jesus, ele entrou em um processo lá de agitação contínua. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, Esther. Isso quer dizer, isso quer nos dar respaldo para quê? Outra verdade, né, sobre a família. Diga não à interrupção de uma vida que está no ventre materno. Glória a Deus. Louvado seja Deus aí, irmão. Está dando glória a Deus aí, né? Está aqui, irmãos. As duas crianças que estavam ali. Interessante que Rebeca também orou, né? Foi só o marido. Tem umas mulheres, tem um marido que não ora também, né? Mas tem uma mulher que diz: não, vou esperar na oração do marido, né? Vou de carona na oração do marido. Mas Rebeca também orou, né? Diz a palavra que ela inquiriu a Deus, perguntando, porque depois que, né, estava lá, foi concebido no ventre materno, e os filhos lutavam dentro dela, e ela então disse ela: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Então ela ficou questionando por que Deus estava acontecendo aquilo. E aí eu disse, na revelação divina, que foi uma ultrassonografia, né? Deus mostrou para ela que no ventre não era só uma criança, eram gêmeos. Você sabe que tem alguns tipos de gêmeos, né? Aqui não foi aqueles gêmeos idênticos, parecidos um ao outro, né? Mas eram gêmeos fraternos, né? Então, havia desde o ventre, o texto vai ser bem claro, que eles estavam como que lutando um contra o outro. E Deus respondeu, foi uma resposta divina. Veja, sem ele nascer ainda, né? Estava no ventre. Então, serão dois povos, duas nações existem no teu ventre. Dois povos se dividirão das tuas entranhas, são a revelação de Deus. Mas um povo será mais forte que o outro, e ainda mais, o maior servirá o menor. Ou seja, eu já vou adiantar que
lá no Salmo, acho que tem uma referência que ele mostra aqui, se o irmão colocar, o Salmo 78, eu não sei qual é um verso, de número, louvado seja Deus, agora me fugiu a mente aqui, está aqui, 78, versículo 51, vai mostrar que havia algumas regalias para o primogênito, né? Você sabe disso, né? O primogênito é o primeiro de uma série, não é assim? Mas aqui no caso eram só 2, né? Então, primogênito, quem nasceu primeiro, dentro dessa questão, quem foi que nasceu primeiro? Esaú. E o outro nasceu por último, foi o caçula. Então, ficou aquela questão no meio da família. Mas de forma presciente, Deus utiliza da sua presciência, que é um atributo divino, irmão. Deus é presciente, Deus não dita, Deus não predetermina. Não, Deus diz, olha, pela presciência divina, Deus sabia daqueles 2, qual que ele iria utilizar para dar sequência aos planos de Deus no fato espiritual. Porque todos 2 foram abençoados, mas do lado espiritual apenas um iria dar sequência aos planos de Deus em relação àquela família. Glória a Deus. Deus já deu de antemão, ele já sabia o que ia acontecer, a presciência dele. Antes de nascer, já algo estranho estava acontecendo no ventre materno, uma luta, e Deus revelou para aquela rivalidade para a mãe. A mãe estava consciente. Eu não sei se ela passou para o marido, né? Não sei. As mulheres não guardam segredo, não, né? Tem alguma mulher que guarda, né? Glória a Deus. Mas deve ter comunicado, né? Porque tem que ter comunicação, não precisa. Glória a Deus. Olha, Deus me revelou aí que tem 2 nações, e diz que o maior vai servir o menor. Tudo bem. Aconteceu, gerou, nasceu pela presciência divina, não pela determinação de Deus. É claro que, sem entrar muito em detalhes, mas lá na frente, Esaú não vai dar muita ênfase à questão da primogenitura. Mas, com o passar do tempo, esse texto se tornou como que uma rotina naquela família. A rotina era essa, o versículo chave para a nossa meditação. Amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Aquela nota repetia no âmbito daquela família, e eles foram crescendo, né? Chegou um ponto que Esaú era aquele, ele se achava, ele era um cara desenrolado, né? Era metido a caçador, um cara desenrolado. Ele não estava nem aí para a questão da primogenitura, porque diz o texto que o Jacó se aproveitou do momento de fome dele e disse: olha, eu estou com um guisado aqui pronto, um molho aqui com carne, mas eu faço um negócio, me dá o direito da primogenitura que eu te dou o guisado. O Jacó, o que me importa? O direito é teu. E depois, Esaú, só como eu vou confirmando aqui a presciência divina, como Deus já sabe de tudo, né? Não que Deus encaminhe a gente para o erro, mas nós fazemos algumas escolhas erradas e teremos consequência no decorrer da nossa vida. Precisamos escolher as coisas certas. Mas é um texto bíblico que eu achei muito interessante, que está no capítulo 26, versículo 34 e 35. Esaú, rapaz já grande, né? Ele queria casar, né? Como todo rapaz quer se casar, a moça quer se casar. Só que o detalhe é esse: aquela família era uma família que Deus tinha um propósito, tinha um plano. Quando Isaac foi casar, Abraão mandou ele lá para a família dele, né? No caso, Rebeca era irmão lá de Labão, era a família dos arameus. Então devia ser em família lá, para
que aquela descendência não se misturasse. Mas esse Esaú, da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, da terra que eles moravam, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E o que aconteceu com isso? Isso aqui é uma lição para os jovens da casa de Deus. Esther. Pastor, eu vou ter que dar uma viagem ali fora para me conhecer umas gatinhas. Cuidado que essas gatinhas, elas vão mostrar as unhas, viu? Procure as ovelhas de Deus mesmo. Essas gatinhas aí são cheias de zunhadas. Cuidado não. Olha o que ele fez aqui. Misericórdia. Qual foi o sentimento que a mãe teve quando o filho casou com essas mulheres? Ela sentiu no seu coração Isaac e Rebeca, não somente a mãe e o pai, uma amargura de espírito. Glória a Deus. Então chegou o tempo, o Isaac, eu não sei qual era a doença do Isaac, se era aquela catarata, né? Catarata. Perdeu a visão. Não estava mais enxergando nada. Mas havia uma promessa lá na revelação, antes dos filhos nascer, que o maior serviria o menor. Ou seja, mesmo até depois o Isaac vendeu o direito por um prato de comida lá, né? Então havia todo esse trâmite, mas a temática que estava em torno da predileção desta família era que Isaac amava a Esaú, porque ele era um homem da caça, mas Rebeca preferia o seu filho caçula Jacó. Em dado momento, sabendo, então isso gerou um certo, como é que eu posso dizer assim, rivalidade, conflito dentro do próprio ambiente familiar. Irmão, tem algumas famílias que tem conflito, não tem? Tem vários N motivos, mas um dos motivos é quando há uma predileção por um dos filhos. Parecia dois partidos políticos, né? Esquerda e direita. Pois é. A mãe puxava para a sardinha para um lado e o pai. Só o seguinte, já não estou vendo muito, mas antes que eu morra, eu vou compartilhar a bênção de meu pai Abraão, que compartilhou para mim, eu vou compartilhar para você. E eu quero que você seja o primogênito. Você é o primogênito mesmo. Irmãos, nesse momento, Isaac, além do conflito no lar, como eu falei, a primeira consequência, e eu posso mostrar para vocês o versículo 27, né? O 28, o 27, cresceram os meninos. Esaú foi um varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porém, porque a caça era a sua predileção, mas Rebeca amava Jacó. Então ele, sabendo da circunstância, esse conflito ficou dentro lá. Então ele sabia da promessa, mas de forma frágil, ele demonstrou fragilidade. Ele ignorou a palavra da promessa. Deus falou, não falou? Deus não falou para a sua família? Deus falou com você, sobre a sua família? Deus falou para vocês? Vocês não podem ignorar os planos de Deus para que Ele falou para as vossas famílias. Fica ligado naquilo que Deus falou para a tua família. As promessas de Deus não hão de passar. Glória a Deus. Mas Isaac, ele ignorou a palavra da promessa. E de forma, do jeito dele, parece que ele quis dar uma mãozinha, ajudar Deus, né? Criou um meio diferente. E é interessante, todo erro que as pessoas cometem, elas têm que ter uma desculpa. Tem uma desculpa. Pastor, eu caí, por isso. Irmão, tem tanta desculpa. Qual foi a desculpa de Isaac?
Na revista, eu vou me reportar a revista, tentar aqui ler só uma parte que eu achei interessante, que é exatamente a desculpa do casal, primeiramente do pai, né? Glória a Deus. É porque ele se baseou conforme os padrões sociais da época, onde o primogênito tinha a primazia do futuro daquela família, baseado, ignorando aquilo que Deus disse, ele foi se basear nos padrões das famílias daquela época. Isso aqui pode ser uma verdade de nossos dias, hein? Pode ou não pode? Muita gente despreza o que Deus disse para seguir quem? O que está ditando, o que a moda diz, o que os padrões da modernidade ditam para mim, para que eu possa fazer conforme esses padrões. Então ele despreza a promessa, a palavra da revelação, da promessa de Deus para a sua família, e ele adere um padrão conforme estabelecido naquela sociedade. Glória a Deus. Quem entendeu essa palavra vai verificar que tem muita coisa que a sociedade moderna aprova e que Deus não aprova. A sociedade moderna exalta, mas que Deus humilha. O que entre os homens é elevado, perante Deus não vale nada. Não vale nada. São só discursos humanos, são só logias humanas, sofismas humanos. Mas o que tem que permanecer para que a minha família possa estar ligado com Deus é a palavra da promessa. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então ele simplesmente não compreende ou ignora o plano de Deus. Não compreende o plano de Deus. Agora vamos para o outro lado, o lado da mulher, da Rebeca. Astutamente, sabedora dos planos de Deus, da palavra da promessa, o que Rebeca faz? Tem um plano. Deus tem um plano, mas eu tenho um plano melhor. Ei, Deus tem um plano para ti, mas tu quer fazer o teu próprio plano? Hein? Deus tem ou não tem um plano? Segue o plano, irmã. Segue o plano, igreja. Não siga os seus próprios planos. Não siga os seus próprios pensamentos. O que ela faz? Ela sabia da revelação de Deus. Ela simplesmente usa do artifício da mentira, do engano. Veja aí no capítulo 27. Louvado seja Deus. Então eu posso dar uma sequência aqui. Conflito no lar, as consequências da predileção. Primeiro, conflito no lar. Segundo, o pai Isaac, fragilizado, ignora a palavra da promessa, cria um meio diferente de Deus, baseado nos padrões sociais da época, e não compreende o plano de Deus para os seus próprios filhos. Então lá vem Rebeca. O que gerou consequência para Rebeca? A sua predileção. Mesmo sabendo da promessa, ela utiliza da estratégia, do engano, da sutileza, para alcançar a promessa. Você sabe qual foi o plano de Rebeca, né? Teu pai está cego, não vai ver nada. Fala o seguinte: pega lá um cabrito lá, eu vou fazer um guisado, vou fazer uma comida boa, do jeito que ele gosta, do gosto dele. No final das contas ele vai impor as mãos sobre você, vai administrar uma bênção. Aí o Jacó: mas o meu irmão é todo peludo, não se preocupe, eu tenho uma estratégia boa. Botar as vestes de Esaú, os pelos lá, vou botar, e você vai dar certo. Mas mãe, isso não vai trazer problema para nós não. Vai em frente. Olha os planos dos homens, querendo, interessante, né? As pessoas, até por questões boas, as pessoas usam as motivações erradas. Ou seja, eles têm um objetivo, mas o meio para onde alcançar os objetivos é que são errôneos. Então,
Ela agiu dessa forma. E aí você sabe, né? Chegou lá, a mentira é uma coisa que vai, um engano. O que aconteceu depois? Você sabe, né? O Isaac já estava, não conseguia enxergar, chegou o filho. Tão rápido, meu filho. Aí olha a palavra, quando a pessoa está na mentira. Que tem gente assim que faz na igreja. E diz assim: o Senhor me disse, sem o Senhor ter dito nada. O Senhor me revelou, não disse nada, só inventou da cabeça dele. Não estou descrendo que Deus não fale isso, que não fale. Deus fala, Deus revela, Deus mostra, Deus faz o que Ele quer, como quer, na hora que Ele quiser, mas muitos estão inventando. Não foi invenção. Não, o anjo me revelou, mandou uma caça, e eu peguei a caça e aprontei, está aqui a comida. Mas tão rápido. Mas me chega para perto de você aqui. Aí ele cheirou o cheiro das florestas. Rapaz, todos os caracteres é do Esaú, mas a voz é do Jacó. Alguma coisa errada aqui, né? Esse angu aqui, né? Não, pai, não se preocupe não, que vai dar certo. Porque a pessoa começa a entrar no caminho da mentira, e essa mentira foi tudo fruto, resultado, consequência dessa predileção. No final das contas, louvado seja Deus, ele diz assim: vem cá, Esaú, chegue mais para perto. Você é Esaú mesmo? Eu sou Esaú. Sem ser. Mentira. Aí quando ele diz: chegue para perto que eu vou dar um beijo em você. O beijo o próprio filho trai e engana, mancomunado com a mãe, o pai. Isso é as consequências drásticas de uma formação maléfica de caráter desses filhos, por conta da predileção dos pais em relação aos seus filhos. Então houve uma má formação de caráter. Eu sei que no final das contas, o Isaac ordenou a bênção sobre o Jacó. Irmão, quando pensa que não, quem aparece? Lá vem o homem com a caça. O homem chega e estremeceu por dentro. Pelo amor de Deus, fui enganado. E agora? Irmãos, ao invés da família viver em amor, em harmonia, em paz, amar uns aos outros, irmão, cresceu, foi uma revolta, uma amargura no coração de Esaú. Eu posso até ler o 27, 38. Amargura. Olha as consequências, amargurado. Outra coisa, ao invés de apaziguar, de Isaac, né, tentar fazer o caminho certo, orar a Deus, pedir a bênção de Deus, direcionar pelo caminho certo, porque o próprio Jacó, em determinado momento, não sei se vocês lembram, que ele foi orar pelos filhos do seu filho José, né? E a Bíblia fala que o José botou os filhos do lado certo aqui, né? Botou aqui lado Manassés, e aqui Efraim. O próprio Jacó, pela revelação de Deus, já experimentado, o velho Jacó botou a mão cruzada, né? Ou seja, o filho queria que o mais velho seguisse a sequência, mas o avô, pela direção de Deus, colocou a mão sobre o caçula, e ele acrescentou uma bênção sobre ele, maior do que a do primogênito. Dessa forma, Jacó, consequentemente, depois de aprender essas lições da sua vida, mas o que é interessante, que as consequências vai gerar conflito no lar, como eu falei, e agora o filho mais velho está amargurado, está uma desavença, e ele faz um juramento de morte. Qual é o juramento? Na hora que o velho bater as botas, vou pegar esse cara. Não é assim que ele disse? Não foi assim nessas palavras, né? Mas nesse sentido, uma consequência da predileção gerou exatamente um desejo de vingança por parte do irmão. Irmãos, o conflito foi grande. A vingança, na hora que o pai morresse, ele ia esperar para que pudesse matar o seu irmão. E agora a situação é de risco. Rebeca planeja a saída do filho para a terra dos seus pais lá. E a lição que fica é que a família foi prejudicada na formação espiritual, moral
e até psicológica, porque o ambiente de rivalidade, o ambiente de como é que diz a palavra aqui? Predileção, trouxe todas essas consequências gravíssimas para a família. E Deus é tão bom e maravilhoso, que apesar não existe uma família perfeita, né, Johnny? Se existisse, mas Deus usou nessas fragilidades, Deus foi aperfeiçoando. Claro que depois, eu sempre digo isso, né? Que todo enganador, ele encontra lá na frente um expert em enrolação. O irmão, interessante, né? Que a mãe usou desse artifício, mas o irmão dela era o crânio em enrolar os outros. Mais esperto que todos. E enganou o próprio Jacó. Essa mensagem, irmãos, ela vai mostrar para nós uma maneira correta de como criar os filhos. E aí, na conclusão, nós vamos citar aqui um livro na carta de Paulo aos Efésios, para a gente concluir. Quer dizer que, irmãos, eu não posso nem dizer assim, né? Porque às vezes tem umas mães, né? Que possam gostar mais de um filho do que o outro. Mas, na verdade, a mãe tem que gostar de todos, né? Inclusive daquela pessoa que dá fruto e do trabalhoso. O amor de Deus é tão grande, que se Deus fosse tratar a gente conforme os nossos atos, Deus é tão bondoso que Ele não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos por igual. Deus trata todos da mesma forma. O amor dele é tão grande que ele alcança todas as pessoas. Ele não ama uma pessoa mais do que a outra, ele ama todos. Glória a Deus. Então esse amor de Deus que tem que estar derramado em meu coração, no nosso coração. E nesse quesito, criação de filhos, vou ler aqui Efésios capítulo 6, versículo 1 em diante, até o 4. Diz assim, ó: vós filhos, para os filhos aqui, sejam obedientes aos vossos pais, mas no Senhor, porque isto é o que é justo. Aí o versículo 2: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem. Você quer ir bem? Você quer viver muito tempo sobre a terra? Então façamos isso, os filhos. E os pais? Como criar os filhos? No Conselho Paulino: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Ou seja, indiretamente, Isaac provocou a ira do irmão contra o outro. Irmãos, essa questão de semear contenda é um perigo, irmão. Irmão, não sejamos instrumento de semear contenda com ninguém, irmão. E hoje está bem fácil de semear, viu? Quer que eu dê um exemplo? Bem prático, vocês vão entender bem na hora. O irmão falou mal do outro num áudio. Olha aí como você já se tocou. Aí o outro diz assim: aí fulano, olha o que fulano disse de ti. Meu amigo, isso dá um problema, isso dá uma contenda. Meu irmão, vamos procurar, se possível for, a paz com todos. Glória a Deus. Não vamos semear contenda, não vamos estimular a rivalidade. Ah, porque eu sou amigo do fulano, do ciclano, eu não gosto dele não. Decepção, irmão. Deus ama a todos. Deus ama até o pior pecador. Deus ama o homem no pior estado que ele tiver. Deus ama. O amor dele é grande. Glória a Deus. Por isso que esse ensinamento para mim sobre os pais: o pai não deve provocar a ira dos filhos. Louvado seja Deus. Mas criai-vos. Essa aqui é a parte mais difícil. Criai-vos na doutrina.
não quer mais ser criado na doutrina, mas tem que ser na doutrina da palavra e na admoestação do Senhor. Eis aqui o conselho paulino para a criação de filhos. Esse assunto que nós estamos tratando hoje é um defeitinho das famílias, que pode ser que nem tem família que não tenha isso, mas pode ser que tenha esse fato acontecendo, e nós estamos mostrando para os irmãos, conforme a revista da Escola Bíblica Dominical, mostrando que predileção por parte dos pais por um dos filhos tem muitas consequências. O autor vai falar sobre, como eu falei, conflito no lar, quando os pais são frágeis, ignorando os propósitos de Deus, e aí acontece todos esses problemas todos, má formação de caráter, fragilidade emocional, pessoas frágeis emocionalmente, qualquer coisinha já tem o QI, né? Coeficiente intelectual, mas hoje tem pessoas que são inteligentes, mas qualquer coisinha é explosiva. Sabe por quê? Não sei, talvez o pai, não sei, a mãe, não sei, é muito mimado, mas a questão é que nós temos que preparar, nós somos preparados para a vida, para o confronto, para a situação de revés, para a gente não ser levado por, fulano fez isso, me trapaceou, eu vou me vingar dele. Não, nós somos servos de Deus, nós não utilizamos dessa questão, dessa ferramenta da vingança. A vingança pertence ao Senhor, glória a Deus. O princípio divino a Deus ama a todos, Deus não faz acepção de pessoa. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe. Eu gostaria que você e eu e o nosso irmão Miqueias Mesquita pudesse vir para a Escola Bíblica Dominical. O Miqueias já vem, né? Ele só quer arrastar os demais que ainda estão, às vezes, não sei se é dormindo, ou se é as atividades do dia a dia, mas vamos para a próxima escola. Eu estou dando essa mensagem aqui baseada na segunda aula da Escola Bíblica Dominical, domingo passado, que não foi possível, a gente teve a convivência, né? Então, amém, irmãos? Está aí a mensagem, se você depois reler a revista, procure os pontos, conforme nós falamos aqui, esse assunto todo está na revista, certo? E se você vai observar que temos um trimestre muito abençoado. O Johnny agora não pode nem mais colocar o café da manhã sem a escola dominical, hein, Johnny? Porque o assunto aqui está chamativo, hein? Glória a Deus, né? Quem precisa de oração? Glória a Deus. Cadê o nosso cantor da noite? Teve que sair, né? Olha aí, rapaz. Glória a Deus. A Viviane louva a Deus, descobriram aí a irmã Viviane, que louva a Deus. Lá na convivência, descobriu os talentos aí, né? Você vai louvar? Sim, é que é para agora, irmã. Vamos lá? Louvado seja Deus.